É interessante como algo relativamente pouco explorado no pensamento de Heidegger, como o problema da representação tenha começado a surgir de uma maneira cada vez mais frequente e aparecido algumas vezes nessa jornada Heidegger. E aqui articulado com uma noção de liberdade, se na conferência de Casanova parecia trazer um certo peso às nossas pretensões como filósofos ou como seres humanos de aguardar algo ou tomar um certo curso das coisas, se, segundo Casanova, depois da virada, e parece haver um aceno para isso aqui também, depois de uma virada, as nossas exposições, as exposições do Dasein já têm pouco efeito, né, em abrir mundo a partir do momento em que a própria subjetividade e objetividade se dissolvem no âmbito da técnica. Por outro lado, a minha impressão final acaba sendo de que isso mostre até para nós um certo limite do que a gente pensa acerca de liberdade e de que não é propriamente a técnica, o modo de ser do mundo, o estágio que nos encontramos na história do ser, que propriamente ameaça as nossas esperanças de fazer algo. Não é que tenha acontecido alguma coisa em algum lugar da história que nos tenha tornado impotentes. Talvez a potência pretendida que jamais tenha nos pertencido, né, como indivíduos. E uma coisa que me atrai particularmente nessa temática é justamente até que ponto a nossa pretensão de lidar com isso, lidar com esse contexto não envolve uma certa autoafirmação de poder e liberdade, né? De fazer algo, de ter o poder de, como pessoas, né, como traz aqui, intervir em algo. Até que ponto o domínio da técnica não provém justamente disso, né, de uma certa pretensão de intervir. Né? Qual o limite, qual o peso adequado disso? E até que ponto uma filosofia realmente, legitimamente, ela intervém numa realidade. Talvez das mais antigas pretensões da filosofia que a gente estuda, é de intervir na realidade de alguma maneira, né? De criticar, de delimitar, de esclarecer e de conformar e de fundamentar coisas. Eu fico pensando até que ponto o pensamento não se desvia justamente nesse processo de tentar fundar coisas a partir de si mesmo, a partir das suas categorias, a partir da forma como esse pensamento se representa, como pensamento, como uma atitude digna, como aquilo que dignifica o homem, né? Racionalidade e liberdade. Capacidade de conformar e de, por essa conformação, intervir nas coisas. Controlar, modificar, redirecionar, converter. Eu acho que é tudo isso que se dá a pensar nessa tematização. E que pode, daí, emergir o próprio valor de uma filosofia, sem que esse valor seja algo de utilitário, né? Seja um valor decorrente de uma finalidade, de algo que se pretende atingir, né? Não é um valor dado a posteriori, mediante uma avaliação. Mas justamente por ser algo capaz de nos tirar dessa escravidão a avaliações, a valores, a medidas, a coisas a fazer, a propósitos,
Isso. São algumas impressões minhas, não exclusivamente a partir do texto Robson, que tem uma complexidade própria, né, como das outras conferências. Eu mesmo não li apenas uma vez, e ouvindo não é a mesma coisa. Essa é a grande dificuldade, a atenção que a gente tem que dispensar. Os eventos são sempre complicados nesse sentido, e eu acho que é justamente esse assim, o papel do apresentador, né, de poder falar o seu próprio texto e ter a oportunidade de falar. Eu acho muito mais o que tende a ficar dos eventos é o que se discute em torno da possibilidade de discutir, de conversar, porque o texto mesmo, às vezes, é bastante difícil da gente reter, da gente captar, da gente ir tão fundo nele quanto poderia. Então, não só a impressão, não dá para fechar o texto de Robson nessa impressão, mas uma impressão que eu tenho do geral do que foi discutido e da própria temática geral sugerida dessa jornada Heidegger. Sugerir pensar a liberdade no sentido de procurar encontrar justamente esse lugar onde essa liberdade parece não ser o que... Uma liberdade mais própria parece não ser aquilo que a gente imagina cotidianamente. Um momento de parada. Isso, como eu disse, não é a pretensão de um comentário, né? Aproveitando a oportunidade um pouco para dizer algo como finalização desse evento, né? Espero de outros, de próximas jornadas Heidegger, e agradecendo a presença de vocês, né? Ok, obrigado, boa noite.